Uhum. Será que eu já entrei ao vivo aqui? Eu tô mexendo na minha conexão aqui, pessoal. Quem foi entrando aí me conta se tá bom, se tá ruim. Por favor. Vamos ver. A hora já chegou aqui, gente. Que beleza. Isso aqui é convidado, rapaz. Laura, já vou te chamar aí. O pessoal tá começando a entrar. Pessoal, quem foi entrando me dá aí um feedback do áudio, como está. Está bom, está ruim. Se a minha chapa tá bonitinha aí no vídeo de vocês. Eu vou mandando uns convites aqui. Tchan, tchan, tchan. Pessoal, hoje nós vamos falar com uma publicitária fera, pesquisadora, que está aí na política e tem muito para trazer de conhecimento para gente. Vamos chamando aqui o pessoal. Quem foi entrando, gente, clica nesse aviãozinho aí, parece um aviãozinho de papel, manda para frente, né? Deixa o seu gostei, né? Clica no coraçãozinho ali para nós. E vamos que vamos, passando o nosso conhecimento para vocês. Tô aqui enviando alguns convites. Boa noite para quem vai chegando aí na live do Eleito Sim. Estamos começando. Deixa eu voltar aqui. Eu tô mandando os convites aqui, gente. Quem estiver me vendo aí, é porque eu tô aqui enviando os convites pro pessoal. E veremos daqui a pouco um bate-papo muito fera. Deixa eu dar meus boa noite aqui. Deixa eu ver se a Laura já solicitou aqui para entrar com a gente. Já chegou aqui o Júnior Filho, boa noite. A Carol Assis, boa noite, Carol. Ricardo Santos, a queridíssima Laura, o Silvano Carvalho. E o pessoal vai entrando aí. Pessoal, quem estiver entrando aí, clica no coração, no aviãozinho e me dá notícia aí como que tá o áudio pra gente começar a nossa live. O professor Alexandre Santos também já entrou aqui. Deixa eu convidar o professor Alexandre e a Laura. Pessoal, qual que é o bom de tomar cerveja sem álcool? Ó. Zero. Olá, olá! 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 Como vai? Como vai? Tudo bem? Tudo bem, eu tô com um Tudo bem, delayzinho. eu tô com um Vocês delayzinho. estão me ouvindo Vocês bem? estão me ouvindo bem? Tô te ouvindo, mas tá dando Tá dando um retorno, eco. né? Tá dando retorno, né? Eu vou tirar do fone pra Eu ver vou se tirar do melhora, tá? fone pra ver se melhora, tá? Tá, vê aí que não tô ouvindo. Eu pus até no fone pra ser ouvida melhor, porque às vezes em três um áudio falha, né? Melhorou? Não, eu tô te ouvindo muito bem. Pra mim tava tendo um retorno. Se não melhorar, a gente volta aqui. Tá. Eu tô Olha, boa mexendo na minha noite. gambiarra. Mais uma parente ali, Bruna do Amaral, doutor. Ah, Doutor mas Bruna do Amaral. tem trilha espalhada, viu, senhor? Tem, você tá vendo? Tem parente aqui. A Bruninha é minha filhinha, né? Meu Deus do céu, mãe. Nem pra esses primos do sul, pra deixar um tiquinho de gente de cabelo pra mim, né? Vocês Ó, levaram tudo, né? mas te deixou muita simpatia, né? Ah, obrigado. A Mas Carol, pelo eu quero menos eu mandar um consegui abraço aí passar para a esse Carol dia com a Assis, minha filha. jornalista de política também, que está nos acompanhando. Um abraço, Carol. O Alexandre entrou e saiu aqui. Deixa eu ver para eu puxar ele aqui. Só um minutinho. Ó, Vamos ver devo, aqui. devo confessar que eu tô mega nervosa. Ah, que isso. Isso aqui é sopinha no mel para você. Porque até então eu fazia
as lives era eu que conduzia, né? Aí acho que é tão mais. Eu achava que era difícil, mas eu percebi que tem algo mais difícil, né? Aqui, não preocupa não que a gente fala muito, então fica super sossegado. Então, vai, boa noite, professor. E aí, tudo bem? Eu estou aqui de intruso na reunião de família, né? Tudo bem com vocês? Um abraço, Silvano Carvalho, também, um amigo aqui de Campo Grande, também atuante na política e no digital. Um abraço. Um abraço. Muito bom. Ó, eu estou chegando agora da boa noite aqui, eu atrasei um pouquinho porque tinha que mudar a posição aqui para a internet ficar mais estável e ajustar o fonezinho. Mas aí eu estou aqui acompanhando, né, o Lucas Amaral, né? E aí tem Amaral para cá, tem Amaral para lá, e eu falei assim, gente, eu acho que eu vou arrumar um Amaral para mim também, porque a Laura também é do Amaral, o Lucas é Amaral. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou falar que eu sou parente do jogador Amaral, que eu acho aquele cara fantástico. Ele tem uma presença, um carisma, uma sacada, eu adoro a maneira dele se comunicar, ele é um cara pra cima. Então eu vou ficar meio Amaral aqui hoje. Eu quero mandar um abraço também para o pastor Marciano Alves, que é vereador em Curitiba, aceitou o nosso convite para participar. Cara fera, hein? O cara resolveu entrar, chegar em Curitiba e sair candidato a vereador, e ganhou na primeira lá, viu? Parabéns, parabéns. É assim que a gente gosta. Então, os caras muito ligados no digital, muito ligados. Aí conduz aí, Lucas, o que você quer que eu faça? Quer que eu me apresente? O que quer que eu diga aí? Me conduza aí, que agora eu vou ser conduzida. Então vamos lá. Vou dar uma boa noite a todos que estão aqui na nossa live. Obrigado pela presença de todo mundo. Pessoal, a gente está com essa pessoa maravilhosa aqui, nossa convidada hoje. Eu vou começar agradecendo muito você estar aqui, né? Porque a Laura está fazendo mais live que a gente. O que a gente fez no começo da pandemia para cá, a Laura está fazendo um mês. Tudo, ela está fazendo mais live que a gente. Acho que nós temos que ganhar da Laura agora. Essa é a meta para dobrar a meta. Né? Então, eu vou começar até fazendo uma pergunta, aquela que não perde a oportunidade de ser entrevistadora, né? Hoje me falaram o seguinte. Você está fazendo muita live, uma vez por semana. Você tem que fazer uma vez por mês. Vocês concordam com isso? De jeito para nenhum. ser direto, categórico? Sim. Live é igual roupa íntima, entendeu? Cada um faz a sua escolha e faz da maneira que lhe couber melhor. Tem que parar com essa bobagem. Se você gosta de conversar com seu povo todo dia, quem quer ser natureba, quem quer ser conservador, quem quer ser o que seja, tem que ser feliz. O negócio é o seguinte, se o público quer conversar com você, converse. Agora, se o seu público conversa uma vez por mês, beleza. Dúvida. Eu falei assim, será? Será que deve diminuir? Não deve? E aí eu falei, bom, mas não estou fazendo muita não, é uma vez por semana. Eu estou quebrando essa semana ao convite, ao grato convite que eu recebi de vocês. Obrigado. Legal. Agora, só complementando na pergunta, se a gente for falar a respeito de algoritmos, de estratégia para as redes sociais, eu vou dizer que fazer uma vez por semana é o mínimo. Exato. É o mínimo. Eu tentei explicar para a pessoa, que é uma pessoa técnica da política, ela não é do digital. Eu tentei falar, eu falei, olha, eu faço um estudo, eu faço pesquisas para aplicar para os assessorados. Então, eu tenho que saber como é que funciona esse algoritmo. E eu sei que não adianta o cara abrir a câmera, fazer uma live que vai conquistar. Então, a gente tem que saber encurtar esses caminhos, né? E só praticando, né? Até porque a live vira uma novela, né? A pessoa acompanha todo dia, ela vem ver o seu conteúdo. A gente vira canal de TV. E aí, quando não tem conteúdo, a pessoa muda de canal. Tu acredita, professor, que eu fiquei muito surpresa na terça-feira passada? Eu chamei pessoas que queriam participar, para falar sobre a carreata, e me chamou um rapaz, aí ele acompanha sempre, tinha certeza que era daqui. Aí eu falei, olá, tudo bem? Onde você é? Ele falou, sou da Candeias, da Bahia. Eu falei, mas como é que você chegou aqui? Ele falou, não, eu te acompanho toda semana. Eu falei, cara, como que é o digital, né? Porque eu achava que eu falava com meus amigos. Muito legal. Por isso que na presença digital, se você não está presente, as pessoas te largam, né? Até isso
É até isso que eu ia complementar agora, sabe, doutor Lucas? Porque as pessoas ficam assim, mas eu vou fazer muita live e fica chato. Não, não fica chato, você cria relacionamento. E outra coisa, a rede social, ela precisa que as pessoas estejam na rede social para que ela realmente movimente e valha realmente dinheiro. Aí o que o cara que é lá, vamos dizer lá, o criador da rede social, né, quem está campanhar de gente que está programando lá, o que ele deseja? Ele deseja pessoas que são fortemente ativas e que cativem o seu público, para o público ficar mais horas por dia dentro da rede social. Então, se você tem público para te ouvir todo dia, faça live todo dia. Se você tem público de manhã, de tarde, de noite, faça de manhã, de tarde e de noite. Entendeu? Se você não tem conteúdo para isso tudo, faça por tanto de conteúdo que você tem. Mas o que a gente não pode é se abstrair, né, se afastar dessa realidade que é a comunicação nesse ambiente aqui. E vocês dois, inclusive, na live que fizeram, falaram uma coisa muito legal, né? Eu estava só nos bastidores aqui assistindo. E aí o Lucas falou assim, se não fosse o ambiente virtual, a pandemia, talvez nós nem estivéssemos conversando aqui, né? Então, olha que legal. Ia ser um parente totalmente perdido. É o seu seguidor lá da Bahia, né? Quer dizer, se não fosse você estar ali nas lives, etc., essa pessoa não teria a oportunidade de consumir o seu conteúdo, que é de muita qualidade, diga-se de passagem. Então, é uma oportunidade muito boa. Se a gente pode compartilhar, tem boa vontade para isso, faça. Eu tive muito medo, professor. O tema da live é pesquisas, e assim, eu como pesquisadora e publicitária que vivo de pesquisas, eu não consigo tocar quase que nem iniciar um projeto e nem tocar adiante se eu não me guiar em pesquisas, não só nos dados frios, mas na questão analítica que eu faço também, e por isso eu falei, não, eu vou entrar no Instagram, porque da política, a gente domina muito mais facilmente o Facebook, que ele já é adequado para isso, né? Ele já tem a questão do diálogo, das respostas, do link, e o Instagram já não tem essa questão, mas ele cresce consideravelmente nessa questão do eleitoral para candidatos, para os jovens, para os adultos, os mais velhos, eles já estão no Instagram, e a gente precisa dominar, porque como que eu vou ensinar um candidato, um assessorado a mexer, a fazer, se nem eu sei fazer, eu só sei mandar. Então eu falei, não, agora eu vou aprender a fazer. Deixa eu até aproveitar, Lucas, rapidinho, para fazer uma pergunta. Faça. Aproveitar para fazer uma pergunta para a Laura, porque já que ela tocou nesse assunto, ela é pesquisadora, tal, etc., a gente já, no início do nosso bate-papo aqui, aquela hora que a gente fica se apresentando, que eu acho que depois de tantas lives a gente nem precisa mais passar por essa etapa, mas eu queria que a Laura contasse assim rapidamente como que surgiu essa coisa na sua vida de ser pesquisadora e especificamente na área da política e do marketing político. Isso é uma coisa que vem de berço, tem gente na família, isso nasceu quando, como é que isso surgiu na sua história? Então, a política em si, eu comecei a trabalhar com 18 anos, 17 anos. Me chamaram, estava desempregada. Então tem pouco tempo, 2 anos. Tem pouco tempo. Faz pouquinho. Aí me chamaram e falou, vamos trabalhar, né? Eu tinha saído de um trabalho e falei, vamos, tem entregar santinho. Eu falei, bora. Aí entrei numa Kombi, aí fui, entreguei, né? Toda faceira, serelepe, como sempre, desde novinha. Aí e conversando muito, né? Falava, não sou comunicadora por acaso. Aí quando eu voltei, o pessoal falou, não, você tem que nos ajudar aqui, atender as pessoas, atender não sei o quê, papapá, você fala bem. E comecei. E aí teve ainda era na campanha do voto de papel, o meu candidato, ele amanheceu não eleito, né? Aí depois nós ficamos tristes, dormimos mal, ainda acordamos, não tinha celular na época, 93. Aí, não, ele foi eleito, recontaram, não sei o que, ele foi eleito. Aí eu fui indicada como menor aprendiz ainda para a Assembleia Legislativa. Aí, filha, a mosquinha nunca mais, ela me mordeu. E aí aconteceu, por exemplo, aí logo 2 anos depois eu iniciei a faculdade de comunicação social. Fiz publicidade e propaganda. Mas, para te contar a verdade, eu nunca entrei numa agência de publicidade. Eu sempre gostei do jornalismo político. Para tu ver. E aí e do marketing político. E acompanhava um e outro e não sei o quê, e fazia campanha no interior. Aí quando entrou o digital em 98, 2010, aí eu já fazia web designer, entendi um pouco de programação e de designer.
Aí veio uma equipe de fora para fazer uma reeleição de um senador para cá. Aí eu queria fazer isso. E eles, sim, sabe os caras, os tops na TV, que era uma equipe do Duda Mendonça na época. Tanto que eu fiz 5 convites, aí eu fiz 5 entrevistas, não queriam me contratar, porque por causa do meu sobrenome achava que eu era jabuti, né? Então eles falavam, não, eu preciso de profissional, não sei o quê. Aí eu falei, gente, o que vocês estão me pedindo, eu sei fazer e sei fazer mais. Ele falou, mas você tem experiência? Eu falei, eu tenho experiência na internet. Ele falou, na internet? Eu falei, não, então você vai entrar na equipe e você vai ser da internet, você vai ser do monitoramento. Porque não acha em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ninguém com a sua experiência em internet. Você topa? Eu falei, claro que eu topo, eu queria entrar, né? Aí eu comecei a fazer monitoramento no Twitter. Só que, como veio uma equipe de fora, tinha gente da Argentina, de São Paulo, Rio, Brasília, eu já comecei a dar o acento local do monitoramento. Então, eu já entregava o monitoramento, esse aqui fala mal, esse fala bem, só que esse é ligado a tal órgão que faz assim, a tendência é ele falar mal, esse aqui não, esse é espontâneo, é isento. Aí eu comecei a dar uma linguagem analítica e explicar. E aí esse material começou, aí em 2012 eu já estava profissional. Aí eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Porque eu explicava para os políticos aonde estavam, mostrava os números, as pesquisas, e por que falavam, como falavam, e a tendência de assessorar as assessorias para que a gente pudesse mudar, junto com os meus apontamentos, o que pudesse ser feito na comunicação. Na época ainda jornalismo, na assessoria de imprensa era muito forte, e a gente fazia testes. E aí eu só fui aprimorando, e utilizei muito o Facebook nessa época, porque você conseguia ter... como é que se diz? Depoimentos espontâneos, mais espontâneos, não que estivessem direcionados, né? Porque já havia mobilização épica, não, todo mundo fala isso, todo mundo fala aquilo. Mas eu sabia de onde poderia vir aquelas pessoas. Então, aqueles a gente já sabia que a gente não ia agradar. Então, quem pode ser agradado? Quem pode ser convencido? Para quem a gente destina esses discursos? Aí foi onde começou essa questão da pesquisa com amostras nas redes sociais. Que eu fui uma analista de comportamento com redes sociais. Hoje eu não consigo mais aplicar por causa dos anúncios pagos e do algoritmo. Ninguém consegue aplicar nada com esses anúncios pagos. Eu vou deixar o Lucas falar. Eu recebi uma amostra, aí falou, olha aqui, não sei, tipo, 200 comentários, 180 falando mal, então quer dizer que tá certo? Eu falei, não quer dizer que tá certo. Você pagou. Se você pagou, o algoritmo vai entregar só para quem quer falar mal. Né? Porque quem quer falar bem, provavelmente vai ignorar. Aí o algoritmo já vê que aquele perfil ignora também. Então, não é um assunto que você vai conseguir. Eu falei, então, não é base. Aí, o que aconteceu? Em 2018, não agora, 20, eu comecei aqui em Campo Grande, participei de campanhas mais com custos menores. Então, você não contrata tanta qualitativa, você contrata quantitativa. O que eu fazia? Me disfarçava, já de máscara, boné, tá? E ia pra rua. Eu virei uma entrevistadora. Só que com o diferencial de que eu apontava os números frios, mas aí eu perguntava, mas por quê? Por que você gosta? Por que você não gosta? O que acontece? Não sei o quê. E puxava assunto. E aí eu descobri os pormenores que dava uma qualidade nos números quantitativos. Ah, que legal. Ô, Lucas, eu vou deixar você falar. Vou só polemizar Pode falar. Essa história toda, Laura, essa trajetória sua no meio do marketing, da pesquisa, da política, vou direto ao foco. Assim, se quiser responder numa pancada só, também pode, tá? Esse mercado nosso, predominantemente masculino, ele é predador com a profissional feminina ou isso é um mito, não tem dessa, se a mulher tiver competência e vontade, ela vai lá e desmistifica isso tudo? Por que você acha que eu aprendi a sorrir tanto? Porque na porrada eu não ia aguentar. Então eu já chego assim, deixa,
por favor, aprova. Gato de bota. Porque se eu brigar, e não que eu não brigue, viu? Porque de vez em quando eu ponho a avó atrás do toco e falo, pera lá, vamos. Mas assim, seguramente a mulher, como você fala, num mercado desse, eu já cansei, eu já falei em uma live que eu já tive, por exemplo, que colocar o meu projeto e as minhas palavras para um homem falar. Porque minha meta era o resultado final. Não o louro, né? De falar, não, eu fiz. Eu queria que fosse ouvido e que fosse testado. Porque na política, e assim como no digital, nós fazemos testes. A gente não sabe o que é exatamente certo. O doutor, tudo bem, advogado, ele sabe o que é dentro da lei. Mas até nas defesas eleitorais, ele faz teste, né? Não vamos testar nessa área aqui, até porque cabeça de juiz e barriga de mãe diz que sai de tudo, né? Então... Que gentil. Então... Eu conheço de outro jeito, viu, Laura? Aqui em Minas a gente fala que cabeça de juiz e fralda de neném, você nunca sabe o que tem lá dentro. Mas eu sou uma lady, né? Eu não posso falar. Calma, o STF não está assistindo a gente por enquanto. Eles são mais mansinhos essa semana. Esse cara da Bahia, ele falava, o STF, não sei o quê. Eu falei, moço, eu não sei de nada. Ele, não é você que tá falando, sou eu que tô falando. Eu falei, eu não posso falar. Então, doutor, mais alguma pergunta? Eu quero mandar um abraço para a Márcia, para a Naura, que entrou aí, mandou boa noite, que são amigas, que elas falam que não entendem de política, mas elas gostam de me ouvir falar. Então, eu fico muito lisonjeada. Olha, sabe que isso é muito legal? A gente tem pessoas que me seguem e seguem o Alexandre também, que eu recebo no direct, né? A pessoa manda algum comentário falando isso, falando não gostava de política. O jeito que vocês falam, eu passei a me interessar. Gostar, a pessoa é difícil de aceitar que começou a gostar, né? Mas as pessoas começam a enxergar com outros olhos, porque todo mundo, quando escuta política, já torce o nariz, mas a gente né? faz uma linguagem diferenciada. Eu penso assim, um dos meus objetivos é mostrar que a gente pode falar de política o tempo todo, em qualquer horário, com qualquer pessoa. É lógico, igual eu falei assim, eu posso não ter o conhecimento suficiente para falar de política em nível nacional com vocês, com o professor, mas eu tenho no geral, e eu posso falar, a gente pode falar de igual para igual, porque a política é isso, que são entendimentos, né? São modos de entender e de ver e de vivenciar a vida e a política. Então, todo mundo pode falar de política. Nem que seja para dar uma de Glória Pires. Ó, eu não posso, né? Eu não tenho condições de me pronunciar. Mas a gente pode falar e deve, né? O termo ser político, ele vem sendo denegrido ao longo do tempo, né? Ele virou palavrão. E isso a gente vê que todo o tempo que você está negociando, dialogando, até na área privada, você está sendo político, faz parte, né? E eu já falei isso em algumas lives que a gente faz, que eu sou a favor da política, eu sou contra a politicagem. É a política ruim, mal feita, né? Aquela política realizada naqueles hábitos antigos da política que a gente fica aqui desconstruindo e batendo em cima e insistindo em trazer pessoas boas para a política com um pouquinho de conhecimento que a gente passa, né? Ô, Laura, me conta aqui uma coisa. Você falou de tráfego, de compra, de anúncio e tal. É o tráfego pago, né? Para quem não conhece, é o tráfego pago. Anúncios da internet, isso. Como que isso afeta o seu trabalho de pesquisadora? Esse tráfego pago. Porque um grande gestor de tráfego pago, ele molda muito como aquela pessoa é vista, entrega, né? Um mestre em tráfego pago, uma pessoa que sabe o que está fazendo, ele sabe usar tão bem aquela seleção de critérios para fazer um tráfego pago, né? Que o direcionamento é muito efetivo, né? Eficiente. Olha, na minha profissão, no que eu vinha fazendo até então, que eu não faço só isso, né? Mas no que eu fazia ultimamente com força, que dar esse olhar analítico para números frios,
sem ter que contratar diversas qualitativas, para mim, complicou e não, porque eu tenho a noção de que o que aparece agora não é tão espontâneo quanto em 2014, 2016 já começou a ser um pouquinho mais, 2018 nós já... Tanto é que a gente... existem casos que eu consegui analisar pelas redes que não apareceu no frio, mudanças de comportamento que não aparecia nos números, né? Então, até aqui o Antônio Ueno, ele é do Instituto Ranking de Pesquisa também. Obrigado por ter entrado. Que é uma pessoa que também sempre me ajusta, fala, ó, é assim, vai assim, vamos lá. Pega daqui, ele aproveita as minhas considerações. Porque, além do marketing, a pesquisa, ela me ajuda muito. Por exemplo, existem cidades, como aconteceu agora, não, vai para lá. Descobre o que o povo quer naquela cidade. É esse, aquele. Aí você vai e pega os números. Aí você pega os números, às vezes, aquela principal pessoa que o povo quer não quer sair. Aí você tem que saber qual discurso utilizar para o segundo, para o terceiro, e é esses apontamentos que a pesquisa faz. Só que quando entra um anúncio na internet, e vamos falar que nós estamos num momento de internet muito agressiva, principalmente quando se fala em Facebook, que tem o espaço, que ele é uma rede para isso, é para discussão, é para falar, é para colocar card, é para colocar link, você discute em vários níveis. Quando você fala ali, a pessoa que pensa, ela tem uma opinião, mas ela não está disposta à briga, ela não vai falar que ela é contra ou a favor. Ela vai ficar quieta ali, ela tem o seu pensamento, e aí é por isso que a gente tem que sair mais nas ruas, fazer mais pesquisa, tomar mais café, porque eu tomo café, né, com engenheiros, com não sei o quê, porque eu não bebo, né? Não sou da turma da cerveja, eu tomo café e água. Então, eu precisei sair mais para as ruas, porque antes eu era muito digitalzinha, assim. Mas eu me ajustei. E eu acho assim, graças a Deus eu me toquei que eu não poderia ser influenciado pelos anúncios, pelo algoritmo que entrega o que você quer ver. Então, se você quer ver o candidato A, você vai mostrar lá nas suas primeiras pesquisas e depois o algoritmo vai te mostrar aquele lá, o outro aquele. Então, ou você tem que ter uma ferramenta de monitoramento muito caríssima, coisa que eu não usava isso, a gente falava que eu fazia monitoramento e análise na unha, né? Que você ia pesquisando e acompanhando, e essas pesquisas iam te trazendo mais, mas era bem mais lento, né? Ó, só falar uma coisa, eu sou da turma do suco, porque cerveja sem álcool não é cerveja, é suco, tá? Dia leve, café forte. Pré-diabética, é só água mesmo, não tem... Opa, eu não bebo café, mas o meu copo faz propaganda pro café, eu estou tomando água. Você acredita isso? Ele é um político que não toma café. Por exemplo, eu participo de um café há 9 anos, que são homens, profissionais liberais, juízes, policial federal, todos homens que falam de política. E aí eles já me falam que eu sou a musa da mesa, que eu sou a menina, que se eu falto não é igual, porque eu costumo ser apaziguadora, porque nós temos lá frentes de bolsonaristas e anti-bolsonaristas. Então, aí eles costumam perguntar para mim, não, o que você está achando desse movimento aqui ou desse lá? Porque eles já sabem que eu faço esse papel de análise, analisar os fatos, né? Ah, gostei. Você já puxou a pergunta. O que você está achando dessa loucura que a gente está vivendo? Né? O fato o presidente recuar. Eu estou sentindo uma esquerda ainda bem quietinha. Eu estou achando pouco, a esquerda está batendo pouco. O que você está enxergando disso aí lá? Olha, não vou falar nem com a Laura pesquisadora, porque eu não tenho material suficiente ainda, né? Para discernir a respeito. Mas a Laura pesquisadora também vê estranheza num recuo tão rápido diante de uma manifestação que não foi imensa como esperavam, mas não foi pequena. Foi uma boa para ótima manifestação. Foi grande, mostra força, não chegou no que eles esperavam, nem que a gente acha que esperava, né? Que eu costumo falar que eu não sou nem um lado nem outro. Eu sou uma terceira via de eleitor
que mesmo sem candidato, eu continuo sendo uma terceira via do eleitorado. A gente fica analisando, né? E para o meu trabalho, não se apaixonar para o lado A nem B me faz acertar mais. Porque tem uma questão também de você tem que lidar com a intuição também, né? Porque às vezes você tem que analisar um cenário que está de hoje para lá para. Eu analiso que o Bolsonaro deve ter algum movimento bastidores muito forte. Hoje eu conversei com um amigo meu que ele fala que foi uma questão meio de empresarial. Ele fala que derrubar o STF não é tão simples. Quase que os empresários e os políticos de todo o país têm ações no STJ, STF, então que não é uma coisa assim que a reação tardia chegou. Começo a estudar isso também. Vejo um recuo. Aqui eu acho que você assistiu a minha live com o Faf, que é um marqueteiro português, que ele fala da terceira via, que pode ser o Michel Temer. Eu vi muito mais claro essa figura do Michel Temer, que na minha análise, ele não saiu candidato a deputado federal naquele aviãozinho, não. Ele saiu com postura presidenciável. Então, eu vejo assim um movimento totalmente estranho, assim. Não consigo entender. Então, deve ter uma força maior forçando a tudo isso. O bolsonarismo, ele muda. O Bolsonaro é gênio de marketing. Ele consegue manter aqueles 20%. Põe para lá, põe para cá, leva para lá. Eu imagino que ele deve ter perdido 1,5% a 2% com esse recuo, porque ele está perdendo algumas ações. Ele não recuou porque é bonito, porque gostou. Ele acha que ele foi forçado. Deve ter uma força maior aí, né? Que a gente não sabe. Mas existem. Eu imagino que ele não ganha seguidores com esse recuo, mas ele tem a possibilidade de perder um pouquinho, mas pouco, porque ele já conseguiu se ajustar com o pessoal dele. Me parece que ele não é que ele ganha ou perde eleitorado, mas ele desacelera a rejeição dele, que vinha acelerando num ritmo muito maior que o desejado. Então, de alguma forma, isso é uma maneira de desacelerar essa rejeição, e eu concordo que existe coisas que estão ainda bem obscuras para nós. E vai sabe? ficar. Tem motivações aí que a gente ainda não conseguiu nem perceber, que talvez nem seja possível ainda que a gente possa, de alguma maneira, supor a razão disso. Eu costumo lidar com eu sou uma apostadora do mundo político também, tá? Eu aposto altos cafés, assim, tipo... eu nos meus devaneios políticos, de vez em quando, de adivinhação, eu acho que houve um movimento muito grande do Centrão que falou, olha, era lá, assim não vai dar, porque ninguém se sustenta do jeito que está, mesmo com esse recuo, uma carta, né, pública, essas coisas, as coisas ainda continuam em crise. Hoje eu falei com um amigo meu empresário, eu falei, não é possível que esteja ruim só para mim. Ele falou, não, tá mal para todo mundo. Uma crise hídrica dá problema para crescer. Se você não tiver energia, se você é empresário, se você é um grande industrial, como é que você cresce? Então, é necessário políticas públicas, é necessário boa vontade política para se administrar um país. Só de narrativas, você consegue manter uma parcela daquela população do seu lado. Mas que já não é o suficiente para ganhar, é o suficiente para levar para um segundo turno, mas e arrisca de tudo. E aí você faz o quê? Por isso que eu acho muito estranho trazer justamente o Michel Temer para esse cenário e deixar ele desfilar, porque ele poderia ter vindo, resolvido quietinho, que aquela carta o doutor Lucas poderia ter, não desmerecendo, mas qualquer assessoria poderia ter falado, recua, não deixa fechar as estradas, não deixa, negocia com os caminhoneiros, fala com o Alexandre de Moraes. Eu tenho certeza que professor Alexandre e o doutor Lucas dariam esses mesmos conselhos. Né? Não, porque assim, não precisa ter o ensino médio para você chegar com todo o respeito, né? A gente achar que essa briguinha não está levando a nada, né? Mas eu acho que sempre que o MDB chega, ele sente o cheiro do sangue, né?
Eu vejo que tem algumas coisas, assim, eu Mas concordo quando as veremos. pessoas falam. Tem critérios aí legais em cima disso também, que eu vejo esse recuo. Tem questões aí políticas que são para dar uma segurada nessas questões de pedidos de impeachment, né? Essa guerra continuar, isso reforça a possibilidade. Foi falado na imprensa em ser multado por campanha antecipada, mas isso aí eu acho que não cola, sabe? Eu acho que e a imprensa está forçando isso, isso não cola. Mas as ofensas que foram feitas, elas caem aí numa área criminal que o arrependimento, né, cria aí uma situação até de defesa para o caso de uma situação criminal. Mas não acho que vai chegar... Também ouvi esse lado, que a gente fala que quando fala a questão, e ele ocorre num crime, ele comete crime na fala, em alguns pontos da fala, a palavra prisão é muito forte, né? É muito forte. Então, pode sim. O que eu, particularmente, Laura do Amaral, não acredito, porque ele é um cara que avança muito. Ele não é de recuar. Ele não é... Eu imagino, porque eu não tenho liberdade e nem tão proximidade, mas pelo perfil que é o Bolsonaro, que eu sou uma analista de comportamento, ele não, na minha opinião, ele não recuaria só pela possibilidade de ser preso. Porque ele ainda tem uma força popular que vai às ruas, que briga nas redes sociais. Então, eu particularmente não acredito, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade da prisão dos filhos, de represárias, enfim. A grande questão é a questão política. E o que o país precisa é diálogo, né? E é essencial na política diálogo. Eles não precisam se amar, não, mas dialogar vai precisar, senão nada funciona. Né? Eu penso, quando a Laura falou de ser uma analista comportamental, a minha formação mais recente, se não me engano, a análise comportamental, o meu ponto de vista, na hora que você falou isso, me remeteu na memória de imediato, o perfil do Bolsonaro, ele é a pessoa que só recua se ele tem certeza que aquele recuo dá para ele o fôlego necessário para ele poder atacar com mais força, sabe? Só se for uma estratégia fria. Ele não recua por covardia ou por pressão. Mas ele não é um estrategista frio. O perfil dele também nos mostra que ele não é um estrategista frio, ele é impulsivo. Super. Então, lógico que mas ele é calculista. Nós estamos falando de política que é complicadíssimo. Então, e cada vez que eu analiso mais, eu fico mais apaixonada, porque para você analisar e para você aplicar o seu conhecimento para uma candidatura, para uma assessoria, para uma defesa, para um gerenciamento de crise, você fica ali, você fica vidrado, né? Porque você entra naquela imersão e aí, faço o quê? Faço como? Testo isso, testo aquilo. Então, e um papel, por exemplo, eu não faço política nacional hoje, mas a gente tem que analisar. Porque o reflexo, ele é verticalizado, né? Você, não sei se vai ter, provavelmente não será como 2018, o reflexo, mas ainda levará, nós temos aí uma parcela da população muito grande, que ainda vai ouvir, que vai ser guiadas por essas narrativas muito fortes, não que a gente não as faça, né, em campanhas eleitorais. Porque a gente faz esse tipo aqui. Tem até uma pergunta que eu vi aqui, da Rosana. Ela fala, existe na política algum profissional que faz um trabalho para influenciar o eleitor? Ela pergunta, e tem, né? Porque é o indicador... eu não conheço a Rosane, acho que é... Rosane Loures Lopes. Rosane é do nosso fã-clube. Uma querida aqui. Está conosco sempre. Adiciona lá, Laura do Amaral. Pega a Laura. Pode contar que ela vai seguir, ela é ótima. Porque eu vi a pergunta dela. Existem vários, né, professor? Porque a arte de fazer política é isso aí, é você conquistar o eleitor, é você falar o que ele quer ouvir, é você falar tão bem que ele queira ouvir, né? Que ele pare para te ouvir, igual você falou, a política ela vem sendo massacrada. Os fake news nos atrapalham muito, mas isso é até uma tendência para que quanto menos pessoas falar de política, menos pessoas gostarem, as coisas acontecem às avessas da população.
Então, a gente tem, eu acredito em boa política, eu acredito em bons profissionais. Eu acho que a gente deve, não é fácil, mas a gente tem que continuar ocupando os espaços nas redes sociais para falar de política, de boas pessoas, de boa política e incentivar candidatos. Sejam candidatos, sejam candidatas, mulheres. Ô, Laura, eu penso que a gente precisa muito incentivar as pessoas a fazerem um movimento contrário dos haters. Por quê? A rede social ela te mostra mais do mesmo. Ela procura entender o que você se relaciona mais, o que você interage mais na rede social para te mostrar mais daquilo, para te manter mais tempo conectado, para te vender mais anúncios, te mostrar mais anúncios e para captar mais do seu comportamento, para repassar essa informação para quem pretende te vender alguma coisa em algum momento. E aí, se as pessoas não percebem que a gente tem o hábito, e aí eu falo eu falo de maneira global, as pessoas têm o hábito seguinte, aquilo que me incomoda, ela vai lá, né? Agora, aquilo que eu concordo, e rola o dedinho, né? Então, a gente precisa que as pessoas tenham mais interações positivas, propositivas. Por quê? Porque a rede social vai cada vez te mostrar mais do mais e a gente vai cada vez tornando essas bolhas em que as pessoas vivem, bolhas mais fortes. E é por isso que quem vota no Lula está com certeza absoluta que o Lula vai voltar e vai ganhar a eleição com 3 pés nas costas, e quem é bolsonarista tem certeza absoluta que o Bolsonaro vai ganhar a eleição, e parece que as pessoas não conseguem parar para ter um minuto de Laura do Amaral e falar, opa, peraí, deixa eu olhar os dois lados e analisar as coisas. Então, falta isso. Falando em análise, eu estou achando o silêncio do Lula estrategicamente positivo. Você tem visto as entrevistas do Lula? Não algumas, não todas. Eu vejo os pedaços, né? Eu vi as entrevistas do Lula para podcasts, né, em YouTube. Eu prefiro ver nesses canais que fica menos direcionado, né? Tendencioso. Mas, assim, ele está se portando de uma maneira que quem escutar falar, nossa senhora, ele está bem instruído, né? E, assim, não é nada assim que eu tenho contra o Lula, não. Eu acho o Lula um cara inteligentíssimo. Quem falar que o Lula é burro. Porque, gente, você falar que um cara que era metalúrgico virou presidente do Brasil... O que pesa mais para o Lula, eu acho que não se discute, o período de presidenciável dele, as ações que ele fez para o social, os PACs, para empresários, enfim, é uma série de coisas que não há como contestar. Mas a questão da corrupção, e mesmo que ele tenha sido solto e inocentado de várias coisas, a questão da corrupção é muito forte, né? É muito forte. Não há como se negar, eu não sei. E por isso que eu falo, estrategicamente, o silêncio dele tem colhido vários frutos, porque ele pode não subir, mas ele não cai em nada. Então, eu tiro o chapéu, porque talvez eu não faria isso, né? Como uma indicação, talvez falasse, aparece um pouco mais, vai um pouco mais. Não, ele tá recuadíssimo, quieto, esperando as coisas acontecerem por si só. Não sei, e isso a gente vai analisando, né? Olha um podcast daqui, olha uma entrevista um ditado em inglês que fala como que você discute com um idiota. Gente, o idiota é entre aspas, né? Você fala que ele tem razão. Então, basicamente, eu vejo essa estratégia na posição do Lula, né? Quando você vê a bravata de um lado e ele fala assim, ele tem razão, mas vamos falar disso aqui. Então, ele só fica quieto e deixa o outro lado trabalhar contra. É uma estratégia. Ele entra no jogo, o Ciro entra no jogo e não colhe nada com isso, né? Não, o Ciro está aqui, arma em cada mão e atirando para os dois lados. Mas assim, você não vê, eu não vejo, eu até perguntei lá para pessoas do Nordeste, eu não vejo ele melhorando a sua atuação em relação à imagem dele, né? Ele segue igual. E ele atira para todo lado. É o que você falou. Ele entrou no jogo, vamos dar porrada. E também não está funcionando. Por isso que, analisando os presidenciáveis mais, que até você não pode falar, o Lula não está fazendo. Porque esse silêncio dele, para quem conhece o cara, que sabe falar, que sabe debater, você sabe que é uma forma dele agir, é ficando quieto. Pois é, aí que tá. Eu queria até fazer um contraponto aqui, não chega a ser discordar da fala da nossa querida Laura. Não, pode discordar, que eu aprendo. Não, mas não chega a ser discordar, não. Mas uma reflexão que me surgiu aqui enquanto você falava, e a gente se vendo na posição de estrategista político. Eu imagino o seguinte,
será que ele está mesmo calado ou simplesmente a sua permeabilidade política, aqueles braços que são braços dele, mas não parece, estão fazendo um serviço para ele de gastar as energias? Porque aí é aquela hora que você fala assim, eu vou deixar, né? Vou deixar meus sobrinhos brigando ali, na hora que o grandão estiver cansado, aí eu entro na briga para dar pancada, porque aí, se eu entrar na briga no início, eu vou me desgastar. Então eu deixo os menores batendo com ele ali, na hora que todo mundo cansado, eu chego com fôlego e resolvo a parada. Então ele tem a turminha dele ali. Entendeu? Ele não está se colocando publicamente para o eleitorado, mas politicamente ele continua dono do tabuleiro. Dedo no olho, puxão de cabelo, mordida, mas só ele não. Livro. Deixa eu ver se ele está aqui. Ah, peraí, vou pegar. Aguenta aí. Vocês estão me ouvindo aí? Deixa eu ver aqui, a Rosane, ela fala assim... Eu não vou levantar de cueca samba canção aqui e deixar o vídeo para vocês, né? Ninguém precisava ouvir isso. A Rosane, ela fala aqui, ó, acho que o problema é que as pessoas vão para as redes sociais para falar mal e não explicar o certo. Aí a questão do certo e errado é outro problema, né? O que é certo para mim pode não ser para você. Nessa live você concorda com o meu certo, você me escuta, você analisa se pode ter algum fundo, eu escuto você. Mas nem sempre os ativistas políticos de redes sociais eles estão com essa disposição. Você está errado, você não para ouvir, né? Não respeita a opinião. Então, fica difícil. E o que é certo é relativo, né? Politicamente falando. A gente falou de guerra aqui, ó. Guerra de narrativas, ó. Depois eu vou pôr no meu perfil um spoilerzinho. Esse livro fala muito da forma de passar informação para manipular as pessoas a pensarem da forma que aquela pessoa quer, que é a guerra de narrativa. Né? É sensacional. Faz muito isso, né? Ele fala o que você quer ouvir. Demais. Inclusive, é legal você falar disso porque a gente tem uma medida provisória aí agora que barra a exclusão de conteúdos, que é um incentivo gigantesco a fake news. Porque se você for pensar, quando você tira da rede social... É claro que tem momentos que a rede social erra a excluir conteúdos. Né? Mas quando você dificulta a exclusão de conteúdo, e você tem que mover um pedido judicial, o tempo, né? O direito de uma resposta não cobra o estrago, né? Já era. Não. O tempo que você leva para derrubar a fake news, ela já causou o estrago. Você vai conseguir a ordem judicial, você vai derrubar. Mas já circulou. Já circulou. Fake news é igual fogo no mato seco, meu amigo. Se você for parar para buscar balde d'água, na hora que você voltar, o morro está todo queimado. Entendeu? Por isso que é perigoso. Tem que acabar na hora que começa. Começou, é perigoso e apaga. covarde, né? Hoje eu participei de uma conversa que eu falei assim, a questão do fake news é covarde. Até analisando, porque eu analiso também qual será a próxima narrativa. Eu não sei se vocês fazem isso, se vocês têm algum ponto já de vista. Porque nós estávamos na narrativa do voto impresso, aí você muda para o STF, manifestações, recua-se e aí vem qual a narrativa. Eu imagino agora, por algumas coisas que eu vi, que eu percebo que o bolsonarista está falando, alguns já ainda tímido, mas eu acho que vai crescer, que é a suposta invasão da China no Brasil. Aí eu já comecei e eu discutir, eu falei, mas gente, aí mostraram assim para mim, me mandaram uma postagem de Facebook com um outdoor em espanhol, falando, tá vendo? Ele já tem quartel na Argentina, já tem uma base na Argentina, não sei o quê, vai dominar o Brasil, tem outra na Venezuela. Eu falei, mas o que esse outdoor em espanhol falando sobre um evento? Prova, meu Deus, pelo amor de Deus. Mas é uma pessoa que eu vi. Nova ordem mundial. Exatamente, exatamente. Se a gente Então, viver dessas correntes, pelo amor de Deus. Narrativa. Teoria da conspiração, total. Pensa bem, se a gente vive dessas correntes de Facebook, WhatsApp, a gente se tranca em casa e não acredita em mais nada.
Começa a estocar comida e água e fica armado. Né? É criminoso, é covarde fazer isso. Eu falei assim, eu peço mesmo para meus amigos, não me mandem. Ah, mas você assiste a Globo? Eu falo, não, você não vai me ver compartilhando links. Eu tenho, lógico, meus métodos de tentar checar. Porque a informação, eu sou da comunicação, eu sei que elas são tendenciosas, muitas das vezes é difícil você falar que não existe uma tendência na comunicação, que existe parcialidade, porque não existe, a gente sabe que não existe. Porque, por si só, a comunicação não vive de verba pública como uma eleição. Ela precisa de dinheiro. E aí você, né? Como é que você faz? Então, existe tendência. Eu tenho capacidade de entender que existe. Sou da comunicação, sei que isso faz. Mas daí, para você gerar um fake news, se basear em fotos, em narrativas, para você manipular uma população que está de coração aberto, que o bolsonarismo também, ele está ali ele quer mudança. Ele é um jeito que ele quer melhorar, ele não quer voltar para o Lula, ele não quer arriscar, ele quer então ele está ali, cara, é uma vítima também. Não que aqueles sentimentos de agressividade, muitas vezes de preconceito, não existam nessas pessoas. Não é que o Bolsonaro é culpa disso, porque estão naquelas pessoas, né? Ele vira um ente ali que as pessoas se espelham. Fala, não, então eu posso ser agressivo também. Eu posso destratar também. Gente, que Itamar Franco esteja nos ouvindo e mande um iluminado para essa terceira via. Olha, eu tô achando que vem uma chapa Michel Temer e o mineiro aí, seu conterrâneo? Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco. Terá? Eu tô apostando numa chapa dessa. E se eu acertar vocês, dois pagam o café. Tá combinado. Eu pago. E eu vou te falar que são duas pessoas que têm muita habilidade política e muita competência na postura de comunicação. A tendência de boa parte dos bolsonaristas, que são um pouco mais esclarecidos e menos radicais, poderem migrar para uma possibilidade de alguém que tem um diálogo mais pacificador, mais estruturado e que tem uma boa formação. O Rodrigo Pacheco, se ele encabeça uma chapa, eu acho difícil o Temer querer vir de vice de novo, mas com uma possibilidade real. Mas o Pacheco viria de vice, ele é novo. O Pacheco viria de vice. E eu vou te falar que o Pacheco, encabeçando o de vice, ele consegue impactar muitas pessoas com a sua postura, com as suas falas. Então, essa é uma composição muito interessante, Laura. Eu acho que das informações que você jogou aqui hoje, essa foi a que eu fiquei mais efervescente. Que eu falei, eu falei isso no café. Lógico que me chamaram de louca, né? Mas assim, eu acho que o Dr. Lucas assistiu uma live que eu falei com o marqueteiro sobre o tempo de você construir uma terceira via. E não há mais esse tempo. Por exemplo, você falou isso, né? Ótimo candidato. Na minha opinião, ele concordou comigo que não temos mais tempo para você construir um Dória, um Eduardo Leite, um Mandetta, um Moro. Não há tempo, não tem como. Não tem, porque nós falamos com um turbilhão, um trator que é o Bolsonaro. Se fosse qualquer outro momento, talvez daria. Hoje não dá. Então, quando você pega um Michel Temer que está pronto, preparado, tem história, chega lá em Brasília, faz e acontece. Tem gente que falou que ele hipnotizou o Bolsonaro. Então, cara, esse tempo ele não precisa. Ele precisa de um cara jovem, do apoio do Centrão e da malícia e da malemolência do MDB. Então, eu aposto muito no Michel Temer com o Pacheco. Seria muito forte. É para pensar. Pessoal, Laura, a gente a live tem sido derrubada. Inclusive, Laura, você tem tido bloqueios na sua rede por falar de política? Não, eu parei. Eu parei. Como flopava demais, eu parei. Eu tô só nessas lives, mantendo uma disciplina, mas eu tô dando uma diminuída, porque não adianta você remar contra também, né? Eu também dei uma maneirada.
Acho que a semana que eu falei muito do STF, meu alcance foi lá embaixo. Mas é porque tá faltando aqui 5 minutinhos, 7, pra gente acabar. Só Eu pra falei vocês não demais. assustarem que cair aqui. Não, de forma alguma. Que bom que você tá. Peraí. Ô, Lucas, Fala, então já que falta pouco, deixa eu pedir para quem ainda está conosco aqui, para poder clicar nesse aviãozinho de papel aqui, chamar mais gente, clicar no coraçãozinho, para poder mostrar que a live está legal, seguir a Laura do Amaral e recomendar muito para os amigos. Mas façam isso agora durante a live também, porque isso é muito legal para a gente. Então, pode seguir ela agora, clica no aviãozinho, manda para mais algumas pessoas, porque mesmo que a pessoa não veja agora, já vai ficar pela notificação lá. Tá? Acompanha as lives dessa pessoa aqui, que é incrível. E Obrigada. segue a gente também, segue o perfil do Eleito Sim aí. Vamos junto. Agora interage aí, pessoal, enquanto o Lucas vai aqui para a etapa final, porque isso aí ajuda no Instagram ver que a gente não está de sacanagem aqui, que a gente está falando de coisa boa e coisa séria. A gente ri, a gente brinca, mas é sério, né? É isso mesmo. A gente é sério, a gente não é sisudo. Vou repetir isso para sempre aqui. Nunca, sisudo nunca. Eu acho que é o mal do Amaral, porque, cara, não adianta. Às vezes eu vou para algumas brigas, ou eu rio muito ou eu choro. Aí a pessoa se amolece o coração, fala, tá bom, fala. Até o marqueteiro português, ele chamava, fala, menina Laura, porque eu pedia com muito carinho, eu preciso ser ouvida. Olha, mas, Laura, você tem aí uma história, né, grande dentro da política, e a gente aprende. Quando eu vim de paraquedas também. Eu fiz, ó, eu acho que eu já até comentei isso com o Alexandre. Eu fui distribuir aqui, tá? Pediram tá. Então vamos fazer uma foto. Aí, ó, eu fiz de distribuir santinho até sustentação oral em tribunal. Olha que legal. Que legal. Então, eu já fui motorista, porque tem um pouquinho da história, né? Eu contei uma parte da história. Mas eu aqui em Mato Grosso do Sul, eu queria trabalhar com o melhor político que eu tinha aqui. E todo mundo fala, você não vai conseguir. Aí eu entrei, aí eu fui motorista de uma assessora. Aí eu fui prestação de contas. Cara, nada a ver comigo. Eu ficava rodeando ele. Eu fiz essas análises. E lógico que eu fazia as análises, mas eu não as assinavam, né? Elas eram complementadas por profissionais mais gabaritados e passadas para frente. E eu só tive essa oportunidade em 2014. Na eleição mais fácil dele, que nós perdemos, né? Então, que foi o senador Delcídio do Amaral. Que eu trabalhei com ele, depois eu fui para o Senado. Aí quando ele conheceu o meu trabalho, que eu analisava o perfil eleitoral de todo o Mato Grosso do Sul, que cada região ou cidade fazia, aí ele pediu para que eu continuasse trabalhando com ele no Senado, dando esse tempero, mas aí logo depois houve a questão da Lava Jato, da cassação, e eu fui mandada embora. A pessoa fala isso com um sorriso, né, cara? Tem que assim, deve ser legal ser mandado embora, né? Não foi legal, não, cara. Não foi legal. Como é que foi? Tu não sabe o que eu passei, cara. Mas assim, é um jogo. A gente é da política, eu sei. Eu não fiz um concurso público, eu não sou uma concurseira. Eu gosto dessas mudanças. Eu sei que eu entro para possivelmente ficar 2 anos, 4 anos, mas eu posso ser mandada em 1 mês. Só que eu me especializei, eu brigo por causa do servidor público, porque eu sou profissional nisso. Eu estudei, eu me qualifico cada dia para ser uma boa profissional, para fazer políticas e para bons políticos. Então, eu gosto disso, eu não me importo se muda. Eu tô aqui para isso. É uma realidade que as pessoas não sabem, né? Quando o barco afunda, vai todo mundo. A estabilidade que a gente vive, a gangorra, né? Né? E acontece muito, por exemplo, você trabalhar na eleição, você pega um trabalho grande na eleição e depois some tudo. Então tem essa estabilidade. Tem pessoas que me perguntam, é bom advogar no eleitoral? Então, eu falo, olha, pode ter período que você tem muito, pode ter período que você não tem nada, tem formas de você ter uma estabilidade, né? A advocacia tem as suas formas de ter estabilidade. A advocacia eleitoral não é diferente das outras. Mas é a área que eu mais me apaixonei mesmo, porque é um turbilhão, uma loucura. Eu nunca tinha pegado uma área que eu... O perigo, né? Dessa sensação ali,
pra lá, vem pra cá. Vai fazer, Eu você nunca vai ganhar, você vai perder. Adrenalina viciante. Quando era publicado prazo ainda em mural de secretaria, publicar prazo em mural é o seguinte, gente. Colocava ali decisão do processo tal, no mural mesmo, igual de escola. Pregado na parede, para quem não Pregado pode na parede, com a hora lá, tantas horas e tantos minutos. O seu prazo começava ali. Sem você estar presente, sem ter intimação, sem ter nada. Então, todo dia, no final do dia, eu tinha que ir ali olhar os prazos e as horas para eu fazer a conta. Eu nunca tinha passado por virar à noite cumprindo prazo. Eu já passei de fácil, eu vou escrever isso aqui, mas respondendo várias coisas, porque o prazo ia acabar no outro dia. Não é porque eu estava querendo adiantar. Passei madrugadas, doutor, tendo que apagar quando não era digitalizadas as pesquisas, porque você, quando pede o plano amostral e as amostras, você não pode identificar o eleitor, né? Porque o voto é secreto e a intenção de voto também é secreta. Então, você tem que tampar todos os nomes, às vezes 3.000 amostras, 1.500 amostras, e você tem prazo. É pouco, aí você passava a madrugada inteira tampando o nome para poder mandar para a Justiça Eleitoral. Eu também trabalhei muito porque por ser da comunicação e da pesquisa, e eu estar acompanhando ali, eu dou muito suporte para o jurídico, né? Porque eu mostro, isso aqui é fake news, isso aqui a gente pode derrubar. Essa pesquisa, esse registro de pesquisa tem erro assim, assim, assado. Vamos derrubar também, vamos melar o trabalho dos outros, já que os caras tentam melar o nosso, né? Mas a gente vai fazer até uma live com o Emanuel, que é do marketing político. Não sei se você viu. Ele está no grupo lá nosso de marketing político. E exatamente para falar sobre isso. O embate jurídico versus o marketing. O que a gente fica, o porquê da gente barrar e até que ponto que a gente cede, né? Porque a gente sabe, no período que eu vim, né, me envolvendo com a política e com esse embate entre o jurídico e o marketing, eu fui aprendendo que o marketing quer fazer o melhor para aquela ação, só que muitas vezes ele não está preocupando com a nossa ótica como jurídico, né, dos limites da lei. Então, a gente tem que ter as duas óticas, nós do jurídico, para a gente ir até onde dá sem a linha estourar. E se estourar, tem remédio. Doutor Lucas talvez conheça, né, um político que, na determinada eleição, eu vi ele falando assim com o jurídico. Ele falou assim, você não está aqui para falar que eu não posso fazer, você está aqui para resolver depois que der problema. Deixa eu falar, Você não tem que falar para não fazer, eu vou fazer. Eu já passei por caso de você falar, não, você deve apontamentos de marketing, você deve ir para essa área. Ele falou, não, sai candidato, tem a volta, depois você fala o que eu tenho que fazer. Eu falei, então tá bom, a gente tenta avisar. É óbvio que há diferenças, né? E na política cabe todo mundo. Cabe quem faz uma política solidária, cabe quem faz comunicação, quem faz o jurídico, quem faz treinamento, né? Cabe todo mundo. Não é porque eu não tenho perfil. Eu falo que eu não tenho perfil para candidata de jeito nenhum. Eu acho que eu não teria nem 30 votos. Porque não sei, eu sei fazer comunicação, eu sei indicar o que um candidato gostaria de. O que ele deve fazer para tentar conquistar o voto, mas eu não saberia aplicar. 31, eu voto em você. Ah, que bom! Olha que eu ainda tô contando com 32, já. Vai saber. A gente constrói essa candidatura aí, hein? Ah, tá bom. Vou pensar. Pessoal, eu também não tem jeito. A gente está caminhando para o finzinho aqui. Antes que o Insta me dê o aviso de 1 minuto. Olá, Laura. Muito obrigado. Viu, prima? Eu tenho certeza que você é Amaral, porque esse joguinho de cintura é dos Amaral, é daqui, isso é meio mineiro. Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É muito bom a gente ter alguém tão qualificada como você é. E eu sei que é porque a Laura me deu um presente, que é uma coisa muito legal quando um profissional te dá um material dele para você analisar e criticar. E a Laura me passou um trabalho dela muito, muito bem feito, que ela está escondendo aí
Ouro. É um e-book que eu escrevi porque eu tive muitos problemas cognitivos depois da Covid. Eu tive problemas neurológicos e cognitivos. Então, foi um teste para ver se eu conseguia. Mas eu não tenho o mesmo raciocínio rápido e tão lógico quanto antes. Eu duvido, porque tá muito bom. Mas eu era ligeira. Nossa Senhora! Então ninguém perdia que eu tava contigo. Ó, eu vou te agradecer demais. Vou passar a palavra para você e depois para o professor Alexandre, para a gente encerrar aqui. Pessoal, meu beijo grande para todo mundo que passou por aqui, curtiu, repassou, né? Mandou pergunta aí pra gente. Vai ficar salva, tá? No IGTV do Eleito Sim. E tá sempre no destaque da minha bio, no Lucas AG _ eleitoral. Sigam o professor Alexandre Santos, sigam a Laura do Amaral. Laura, por favor. Eu quero dizer que eu tô assim, com o coração muito acarinhado, tava muito tensa, né? Porque eu não sabia o que tinha por vir, e as lives, o interessante é você não combinar com o entrevistado, né? Com o participante. Então, eu tô com o coração assim, confortável, feliz pelo convite, porque igual como o professor falou, nós não teríamos oportunidade de falar de política na situação que falamos hoje se não fosse o digital, se não fosse a internet que a gente usa, que a gente podia estar mandando meme, a gente podia estar, né, compartilhando novela, até porque o comendador, acho que eu não sei o que ele está fazendo hoje, mas a gente está falando de política e fazendo amizades, né? Foi um grande prazer para mim e eu sou muito agradecida mesmo por participar, porque eu tenho muita certeza que vocês não convidam, não é qualquer um que vocês param para ouvir e convida para uma live. Então eu me sinto muitíssimo lisonjeada. Obrigado. É isso aí, minha vez agora, doutor Lucas? Diga, meu nobre amigo. Manda ver. Eu digo que... Antes que o Insta nos derrube. Eu ia ficar em pé aqui para bater palma para vocês dois, agradecer demais a presença da Laura. A Laura tem a coragem de falar aqui que ela tá lenta, que ela pensa, rapaz, então vou te falar, viu? Realmente, antes do Covid, então, era um furacão. O pessoal passou aperto aí para poder segurar. Mas... A mulher na política tem que ser diferenciada, doutor. Não sei se é bom, mas garante a sobrevivência. Laura, obrigado. Sua simpatia é contagiante, sua inteligência é inspiradora. Eu espero que a gente tenha o prazer de dividir a telinha com você mais vezes. E já vou tomar a liberdade aqui de te convidar para, no futuro, não muito distante, né, vir fazer uma participação especial no nosso produto, que é o Eleito Sim. É um produto por assinatura muito legal que está sendo lançado daqui a poucos dias e a gente vai ter diversos convidados, serão professores convidados, né, para aulas específicas, momentos específicos para a gente compartilhar com os nossos assinantes. Então fica aí o convite, porque tem muita coisa boa mesmo para compartilhar e da maneira que a gente gosta de fazer, com verdade, com naturalidade, com bom humor, né, isso é muito legal. Lucas, meu irmão, obrigado. Se eu não estiver enganado, amanhã é dia do Lucas passar pela retífica, vão remendar ele vai ficar novinho, vai botar a coluna no eixo, né? Então, boa sorte lá amanhã, tamo junto aí. Deu muita luz, já deu tudo certo, daqui a pouco você tá novo. Um beijo para todo mundo, não deixem de compartilhar, seguir a Laura do Amaral, essa fera aqui, a página do Eleito Sim. Obrigado a todo mundo, tamo junto. Tamo junto, pessoal. Boa noite, todo mundo. Até mais. Beijo.